Samuel, capítulo 25. Alguém, por favor, pega esse microfone aqui. Esse microfone aqui, por favor. Midian, senta ali, filha, por favor. Dá a Midian ali, ela vai me auxiliar hoje. Eu vou precisar de leitura. Isso. Isso aí, essa nota. Capítulo 25, versículo 23 ao 25. O texto diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, diga comigo, vendo, pois, Abigail a Davi. Agora fala forte, apressou-se. Fala forte, apressou-se e desceu do jumento. Agora fala mais forte, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, diga comigo, Nabal, fala forte, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal, o seu nome é a loucura, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Baixa, curva a tua cabeça e peça para Deus. Deus, fala comigo. Fala assim, fala comigo, me dá uma direção, mas não somente sobre mim, diga para ele, não somente sobre mim, mas sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. tu és santo, Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras procuro palavras para te descrever, Espírito Santo.
Coloca o tema da mensagem. No 3, diga para seu irmão: desça do seu jumento. Fala, não se escandaliza não, fala: desça do seu jumento. Engraçado, né? Preste atenção, vem comigo no texto. A história de Davi é marcada por encontros. Diga comigo: encontros. Não, fala forte: encontros. Esses encontros são encontros significativos. E foram encontros que exatamente moldaram a vida e o destino de Davi. Diga comigo: encontros significativos moldam a minha vida e o meu destino. Encontro que não tem significado nenhum só faz atrapalhar a sua vida. Já estou pregando. Agora, encontros que verdadeiramente são encontros, baseados em encontros que vão trazer edificação e vida para a tua vida, vai mudar o seu destino, vai te colocar na rota, para que você seja abençoado e para que você receba de Deus tudo aquilo que o céu tem para fazer e realizar na tua vida. Davi, ele teve alguns encontros, e desses encontros ele teve um encontro com Deus, através do profeta Samuel, quando o unge rei de Israel. Davi, ele teve um encontro com o Senhor, e ele tem uma experiência profunda espiritual com Deus, e essa experiência gerada através desse encontro tornou nele maior aquilo que é o fundamento da sua fé e da sua confiança. Diga comigo: há encontros que vai tornar a minha fé e a minha confiança maior. Com quem você tem se encontrado? Com quem você tem se encontrado? Porque há encontros, irmãos, que vai aumentar a sua fé, vai aumentar o seu nível, vai aumentar a sua cultura, vai aumentar a sua espiritualidade, vai aumentando e vai crescendo, sabe? Agora, encontros não, que são para puxar você para baixo, para tirar você do propósito, tirar você do plano de Deus. Mas eu libero sobre a tua vida nessa noite, que Deus providenciará na tua história pessoas que vão te encontrar, para fazer você subir, para fazer você crescer e não você descer. Dentre esses encontros, ele também encontrou pessoas. Digo comigo: pessoas. Fala forte: pessoas. Davi se encontrou com Saul, e quando ele tem um encontro com Saul, que é rei, ele se torna servo de Saul. Mais tarde, ele vai se tornar inimigo de Saul, devido à inveja que Saul tem dele. Então nem todo encontro vai terminar da forma que começou, mas faz parte. Isso vai gerar em você crescimento, estrutura, maturidade, sabe? Vai lhe dar mais substância. Há coisas que são necessárias na minha e na sua vida para que a gente cresça espiritualmente sobre aquilo que é o fundamento daquilo. Estou falando daquilo para que você entenda sobre o que Deus tem a realizar na sua vida. Há alguns encontros que eles vão te projetar, mas nenhum projeto ele nasce por um acaso, ele cai de paraquedas. Há projetos em Deus na tua vida que serão estabelecidos em ambientes de dor e de sofrimento. Davi tem um encontro com Jonatas, e esse encontro gera uma forma exclusiva e profunda de amizade. Jonatas se torna um aliado fiel a Davi, e um modelo de amizade para os nossos dias. Mas há encontros também que são encontros para a perdição. Diga comigo: há encontros que são encontros para a perdição e para a destruição. Por que quando é para falar de destruição você fala baixo? Diga comigo: há encontros que são para perdição e para destruição. Davi vai ter um encontro que vai destruir a casa dele,
Davi tem um encontro que vai trazer destruição ao seu jardim. Porque deixa eu liberar, estou pregando para a família hoje, tá? Hoje é culto com a família. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Você que anda por aí procurando o jardim do lado de fora, o seu jardim está dentro. É melhor do que a Praça Camacan, nova, moderna, do jeito que está sendo construída. É melhor do que a Praça Olinto Leone, que em época de Natal todo mundo coloca luzes. A maior luz está dentro da tua casa, brilhando, e é a essência da presença de Deus no teu lar. É porque tem muita gente procurando o jardim fora, mas o jardim está dentro. Olha para essa pessoa, bata no nome dela, o jardim é dentro. Então ele tem um encontro que vai trazer destruição para o seu lar. O encontro é com Batseba. Esse encontro é fatal, irmãos. A esposa de Urias, que leva Davi, ou Davi leva ela, um leva o outro a um adultério e uma série de consequências trágicas. Porque todo pecado ele traz consequência. Todo pecado ele traz destruição. Todo pecado traz desavença. Mas eu libero também sobre a tua vida nessa noite que Deus vai blindar a sua casa, vai blindar o seu lar e vai deixar você de fora de todo o ambiente pecaminoso que traga destruição à tua vida, à tua família, destruição aos teus filhos, destruição à tua mulher, destruição ao teu marido. Eu estou pregando para a família hoje, porque esta igreja ela luta pela preservação da família, porque é uma instituição de Deus. Aí ele tem um novo encontro. Pergunta para mim qual? Toda vez que alguém tem um encontro com o pecado, Deus levanta um profeta para anunciar o pecado que essa pessoa teve um encontro. Anota isso aí. Toda vez que alguém tem um encontro com o pecado, Deus levanta um profeta para denunciar esse pecado que essa pessoa teve esse encontro. Deus vai levantar profetas nessa terra que não vão coadunar com o teu pecado. Deus vai levantar pessoas nessa terra que vão apontar o dedo na tua cara e vai dizer: se conserte e se converta, saia desse ambiente, porque esse ambiente vai trazer destruição à tua vida. Daqui a pouco eu começo o mimimi. Pastor, que palavra é essa de domingo? Aqui tem palavra domingo, tem quarta, tem sexta, tem segunda, discipulado. A palavra aqui é essa, viu? A parede é até preta, tem até luz, mas tem palavra que vai denunciar pecado e vai falar da verdade. Nós não negociamos a verdade absoluta de Deus nesse lugar. Natan, diga-me Natan. Natan recebe a visita. Olha, todo profeta gosta de fazer visita. Se bater na sua porta, abra. Davi recebe a visita do profeta Natan, que vai confrontar ele exatamente sobre o pecado que ele cometeu com Batseba. E também vai levar ele a se arrepender. Porque profeta de verdade que se levanta, leva alguém sempre ao arrependimento. Diferente dos profetas do Pix que ficam profetizando mentiras só para receber de você aquilo que ele quer que você dê para ele. Há profetas de verdade nessa terra ainda e nessa geração que se levantam. Você achando bom, achando ruim, gostando ou não, vai falar a verdade absoluta de Deus. É por isso que tem alguns lugares vazios, porque tem gente correndo da palavra da verdade, tem gente correndo da profecia verdadeira. Mas nessa igreja existe uma geração de crente que tem compromisso com a palavra e sabe o que quer e para onde vai na presença daquele que é todo poderoso em nossas vidas. Diga comigo, apertou. Davi também teve alguns encontros que geraram para ele desafios. Diga comigo, desafios. Que em toda a trajetória cristã nós vamos passar por encontros que vão gerar em nós grandes desafios. Diga-me, grandes desafios. O desafio é tão grande que ele se encontra com Golias. Golias não é um homem qualquer. Golias é um homem muito grande, cheio de força. Davi enfrenta esse gigante e é um desafio que parece impossível. Israel está parado diante desse homem que é grande, que é afrontoso. Mas o menino chega, e há uma diferença
de ser grande, de ser menino, porque tem muita gente grande que não tem Jesus na vida, mas tem muito menino que está cheio da presença e da glória de Deus, e esse menino anda com as armas que ele tem, e combate qualquer gigante que enfrente ele, ou enfrente o exército do Deus vivo. Deixa eu profetizar sobre a tua vida: Deus vai te levantar com a armadura e com a arma que você tem. Você não vai precisar tomar nada emprestado de ninguém, você vai para cima desse gigante e vai vencer essa batalha, porque ele vai na tua frente. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Dá um glória aí, dá um glória. Vai apertar, mas você pode dar glória, ele está na casa. Esse é um desafio, ele vence. Diga-me, ele vence. O segundo desafio é contra os filisteus. Davi enfrenta os filisteus, um dos principais inimigos de Israel, e ele os derrota em várias batalhas. Porque quem foi chamado por Deus, irmãos, não vai morrer em batalha. Eu vou falar de novo: não vai morrer em batalha. Você pode até se cansar, você pode até perder, mas não morre. Não morre. E se tiver ferido, Deus levanta alguém para cuidar de você. E se tiver ferido, Deus levanta alguém para tratar das suas feridas. E se não tiver conseguindo andar, alguém vai te carregar no colo. E se não conseguir te carregar, vai te colocar nas costas e vai te levar. Mas você não morre no campo de batalha. Aleluia. Esses encontros moldam a vida de Davi e o ajudam a se tornar rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se surpreenda se depois da promessa as coisas começarem a dar errado. É porque para você alcançar essa promessa, você precisa passar por níveis, para você não chegar lá do jeito que você está hoje. Entenderam? Você não vai chegar lá do jeito que você está hoje. Você precisa chegar melhor. Você precisa chegar mais estruturado. Você precisa chegar mais firme no propósito. Então algumas batalhas são para justamente te moldar, para fazer você acessar esse ambiente da promessa que Deus fez e liberou sobre a tua vida. Mas deixa eu te dizer, aquele que liberou a palavra é fiel para caminhar com você, segurando na tua mão. E ainda que você capengue para um lado, sabe, caia no outro, ele te levanta, te sustenta e te vai chegar nesse caminho para acessar esse ambiente da promessa que ele te fez. Eu estou falando dos encontros, deixa eu falar agora das características. Davi é um homem dotado de grandes características e de pequenas características que fazem parte da sua história. Isso fala de essência. Diga comigo, essência. Fala forte, essência. Uma das grandes características de Davi é a gratidão. Ele foi um homem muito grato, sempre reconhecendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E não somente grato, mas foi um homem de uma característica de humildade muito grande. Sempre demonstrou humildade, principalmente quando ele reconhece que é fraco. Talvez essa seja a grande dificuldade de alguns de nós, reconhecermos o quanto nós estamos fracos, o quanto estamos carentes e dependentes. Nos achamos muitas vezes fortes demais, poderosos demais, suficiente, autossuficiente demais. Davi tem uma característica de dizer assim, ó: eu estou fraco, eu sou fraco, eu não tenho condição. Eu conversava com um jovem ontem e ele dizia para mim: pastor, por algumas coisas eu me acho ainda meio que incapacitado. Eu falei: é bom quando nós estamos nos achando assim, porque eu também, meu filho, eu disse para ele, eu estando pastoreando há 7 anos, eu ainda me sinto incapacitado para muita coisa. E tem coisa que vem sobre mim que eu, Deus me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não sei como resolver isso. É melhor que eu me sinta incapaz para algumas atividades e reconheça de Deus, sabe, e tenha dependência dele, para que ele libere sobre a minha vida, do que eu me ache poderoso ou forte demais. Porque sabe, Deus habita no meio daqueles que abrem um coração e dizem: eu preciso de ti. O que isso tem a ver com jumento, pastor? Calma, daqui a pouco você desce dele. Eu desci hoje de tarde.
Outra característica de Davi é a fé. Ele teve uma fé tão profunda em Deus, confiando em Deus em momentos de grandes dificuldades da sua vida e perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas dentre todas as suas características, deixa eu falar essa aqui, que essa aqui eu gostei. Ele era um homem arrependido. Pequei, errei, eu estou arrependido. Ele demonstrou arrependimento genuíno quando ele pecou, buscando de Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Há vários salmos que falam sobre isso, vários salmos que expressam essa realidade de Davi. Uma das grandes características também que esse homem teve foi a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Isso fala de um homem também que era um homem cordial. Diga comigo, cordial e afável. E ele era cordial e afável nas suas relações com as outras pessoas. Ele era muito conhecido pela sua capacidade de formar relacionamentos profundos e significativos com pessoas ao seu redor. Davi amava se relacionar com pessoas. Enquanto tem gente que não consegue ter amizade com ninguém, que briga com todo mundo, Davi queria ser amigo de todo mundo. Ele forma amizades profundas, e não somente profundas, mas amizades duradouras, com pessoas como Jonatas e Mefibosete. Davi tinha também na sua essência, na sua característica, empatia. Diga comigo, empatia. Empatia fala de compaixão. Diga comigo, compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Ele tinha compaixão no seu coração. Outra característica que ele tinha era generosidade. Diga comigo, generosidade. Ele sempre foi generoso, liberal em relação às outras pessoas, principalmente quando ele deu presentes aos líderes de Judá. Passagens bíblicas demonstram exatamente essa cordialidade de Davi. Eu poderia citar aqui vários textos que Davi formou amizades profundas com pessoas, que demonstrou empatia e compaixão, que Davi foi generoso e liberal. Só que nós estamos diante de um texto, agora começa a mergulhar no texto, no capítulo 25, que começa dizendo: e faleceu Samuel. Diga-me, faleceu Samuel. E todo Israel se ajuntou e pranteou, e o sepultaram em sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. A morte de Samuel é mencionada 2 vezes no livro. As 2 referências que falam exatamente sobre a morte de Samuel vão dizer que todo Israel, diga comigo, todo Israel pranteou a morte e se reuniu para sepultá-lo. Esse homem, ele tinha uma expressão muito forte. Samuel, ele tinha uma característica na sua vida muito evidente para aquela nação. Só que para Davi ir ao enterro, ir ao velório de Samuel, se tornava para ele um perigo. Então ele não poderia estar ali em Ramá, porque Saul, que o perseguia, que era amigo, que virou inimigo e depois virou perseguidor, tinha espias ali naquele ambiente onde Samuel seria enterrado. Davi demonstrou amor ao profeta Samuel enquanto estava vivo. Enquanto Samuel estava vivo, Davi dedicou também sua vida a Samuel. Então não precisava naquele momento, naquele ambiente, ele se movimentar tanto para chegar àquele ambiente, se ele estava em perigo. A propósito, há pessoas que só declaram amor, amizade, depois que vê alguém no caixão, sabe, com as 2 mãos assim. Mas Davi não, Davi decidiu honrar a vida de Samuel enquanto Samuel estava vivo. Porque quando eu faço enquanto está vivo, quando está morto, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma de fazer nada para provar algo para alguém. É
porque tem gente que só demonstra amor quando vê o caixão e a pessoa dentro. Não havia necessidade dele aparecer, pois na vida ele foi presente, na vida de Samuel. O lugar se chama Massada. Diga comigo, Massada. Massada é lugar seguro, diga lugar seguro. Davi estava exatamente nesse lugar quando Samuel faleceu. Num lugar seguro, acompanhado de seus homens. Só que ele sai de lá e vai para o deserto de Parã. Diga comigo, Parã. De lá, de onde ele estava, para o deserto de Parã, são aproximadamente 160 quilômetros. Diga-me, 160. Esse deserto está ao sul de Massada. E por que ele foi para lá? Por que ele foi para lá? Talvez você vá abrir a boca e vai dizer, não, porque Saul, se pegar ele, vai matar. Porque Saul se tornou inimigo dele, se pegar ele, vai acabar com a vida dele. Não foi por isso. Isso é a consequência apenas. Sabe por que ele foi para lá, Tiago? Porque ele perdeu a referência. Sabe quem era a referência da vida dele? Era Samuel. Porque Samuel dava a ele a direção e orava pela vida dele. Todo mundo que pede uma referência na vida como Samuel, como essa pessoa que vai dar a direção e vai lhe dar, sabe, o direcionamento e vai orar pela tua vida, e vai te blindar, vai ter que correr, vai ter que andar errante, se esconder em algum lugar, porque perdeu a proteção, que alguém está sendo o elo de ligação entre você e o céu. A perda da influência e das orações de Samuel fez com que Davi fugisse, se distanciando mais e mais de Saul. O texto vai dizer exatamente que esse lugar chamado Parã ou Maom era um lugar de refúgio próximo a um mar morto. Só que nesse lugar Davi já tinha passado lá. Diga-me, Davi já tinha passado. E durante essa estadia nesse lugar, os homens de Davi serviram de muro de proteção. Diga comigo, muro de proteção para os rebanhos de Nabal. Fala, Nabal. Davi passou lá, Moreno, e os homens de Davi serviram a Nabal como seguranças. Fizeram um muro de proteção. Pergunta para mim, para quê? Para os ladrões não entrarem. E não somente para o rebanho, mas para todos aqueles que cuidavam desse rebanho. Protegeu todo mundo. Coloca o texto, por favor, me ajuda na leitura, Midian. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 2. Fica aí nesse texto. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Segura o texto aí. Observe que o texto está dizendo que esse homem está em Maom e ele tem suas possessões no Carmelo. E ele era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Diga comigo, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora, esse homem que está no Carmelo, esse homem que é um homem de possessões e é poderoso, e tem 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, ele tem um porém. Diga comigo, porém. Ele tem um porém na vida dele. Vamos ler agora acerca do porém que esse homem tem. Vê o versículo 3, por favor. Lê, e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Peraí, o nome dele era o quê? E o nome da sua mulher era o quê? Grava isso aí. Era o quê? Nabal. Você não vai sair daqui hoje esquecendo disso. Diga de novo, Nabal, Abigail. Eu falei para a pastora que eu ia pregar essa mensagem no culto fêmea, mas não combina, né? Eu pregando essa mensagem no culto fêmea, não. Culto fêmea tem outra pregadora. Nabal e Abigail, vai, minha filha. E era mulher de bom entendimento e formosa. Peraí. Era mulher de quê? Bom, faz assim, bom
Entendimento. E o quê? Formosa. Olha a característica dessa mulher. Agora vamos ver sobre esse homem, sobre esse carinha chamado Nabal. Vai. Porém, o Ó o homem... porém aí. Ó o porém. Fala. Porém, o homem era de duro e maligno nas dobras, e era da casa de Calebe. Peraí. Ele era o quê? Duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. Ele era duro e maligno nas obras. E era da casa de quem? Você sabia que o nome Calebe no seu original significa cão? Fala comigo, cão. Ele era duro e maligno nas obras. E era filho de quem? Era da origem de quem? De Calebe. O nome Calebe no seu original é cão. Os historiadores estão dizendo e estão dando uma ênfase o seguinte: que Nabal, diga-me, Nabal é como se fosse um animal obstinado. Diga comigo, um animal obstinado, de tão duro que era, de tão maligno que era. Era aqueles pitbull feroz, sabe, que não gosta de ninguém, não gosta nem do dono. Então estão falando exatamente, mais ou menos, dentro desse contexto. Então ele carrega o quê? Um pó. O que está acontecendo aqui no texto é que está no tempo de tosquia. Diga-me, tosquia. Fala, tosquia. Vê o versículo 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosquiava suas ovelhas. Davi fez o quê? Nabal está tosquiando o quê? As mesmas ovelhas que Davi um dia, quando passou lá, protegeu. Davi lembrou: eu já protegi esse rebanho. Porque ele ouviu dizer que Nabal está tosquiando as ovelhas. O tempo de tosquia, irmãos, era uma época muito importante para a economia. O tempo de tosquia era um momento festivo. Diga comigo, festivo. Essa tosquia é o processo de cortar a lã das ovelhas. As ovelhas chegaram no tempo de cortar a lã. E lã gera, recurso. Era uma fonte muito importante de renda para pastores, reis e líderes daquela região. Esse processo, ele era anual e ocorria sempre na primavera, quando as ovelhas tinham crescido o suficiente para que sua lã pudesse ser cortada. O processo de tosquia envolvia o uso de tesouras, digo-me, tesouras ou facas para cortar a lã das ovelhas, que era então vendida para fazer roupas e outros produtos. Além de tudo isso, era um momento de celebração. Digo-me, celebração. Em todo tempo de bonança, a festa. Em todo tempo de bonança, a festa. Então, como era um tempo de bonança, vai ter festa. Vai ter corte mas vai ter festa. Vai ter, sabe, retirada de lã, mas vai ter festa. Por quê? Porque está gerando recurso, está trazendo prosperidade, está trazendo alegria. Então, onde tem alegria, onde algo que traz prosperidade e alegria, vai ter festa. Era também um momento de renovar a vida e a economia. É uma oportunidade única. Então a tosquia, ela é mencionada dentro desse texto e descreve exatamente uma época de celebração e festa. Digo-me, celebração e festa. Então lá na casa de Nabal está tendo o quê? Celebração e... Vocês estão entendendo a mensagem? Davi tem uma esperança. Pergunta para mim qual? A esperança de Davi, quando ele ouve a mensagem dizendo que lá na casa de Nabal está no tempo de tosquia, é que Nabal vai recompensar ele agora e os seus homens pelo serviço que ele fez quando ele passou lá. Ele protegeu o rebanho de Nabal contra os ladrões, e agora é Davi que está exposto com fome. Diga comigo, Davi está exposto e com fome, porque o deserto é ambiente de exposição e da fome. Se o cara, Júlio, está exposto com fome no deserto,
O miserável lá tem 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ô Neto, olha, Jeremias, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Se você tem, miserável, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e eu estou com fome, tu não me alimentar, tu vai ver, viu? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. O rei está onde? Davi está no deserto, exposto, e com fome com seus homens, 600 homens. Mas para quem tem 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, o que é uma ovelha ou uma cabra para alimentar esses homens? Então a esperança de Davi é essa: a gente está com fome aqui, mas nós servimos a ele ali, naquele tempo, ele não vai deixar a gente aqui com essa fome não. Ele vai ser grato. Não, os meus homens protegeram a riqueza dele, porque ovelha e cabra naquele tempo falava de riqueza. Esse homem vai ser grato. Esse homem não vai me deixar desse jeito. Lê por favor aí, capítulo 25, versículo 10 ao 12. E ouviu Davi, e Nabal respondeu aos... Não, 5 ao 9. Versículo 5 ao 9. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? Peraí. Ele tem quantos homens lá? Bora. Quantos? Fala, quantos? Ele enviou quantos? Por quê? 10 foi preparar o caminho. Não, você vai lá, vai só vocês aqui. Chegando lá, você troca uma ideia com ele, diga para ele: subir ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe no nome de quem? No nome de quem? Em meu nome. No nome de quem? Quem era ali que estava falando? Davi. Pergunta em meu nome como ele está. Vá no 6. E assim direis àquele próspero: paz tenhais, e que tenha a tua casa, tenha paz, e tudo que tens, tenha paz. Olha o que Davi está dizendo para ele. E assim direis àquele o quê? Próspero. Davi está reconhecendo que ele é o quê? Que ele tem condições. Paz tenhas e que tua casa tenha paz, e tudo que tens, tenha paz. 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Eles chegaram lá, contaram tudo para Davi, falaram tudo para Davi. Só que eles vão receber uma resposta, porque todo ingrato tem uma resposta na ponta da língua. Todo ingrato, todo rude, todo insensato, todo homem de memória curta, todo homem que só pensa no presente, nunca pensa no futuro, todo homem que destrói, ou toda mulher que também faz isso, tem uma resposta imediata. E a resposta foi essa, versículo 10 ao versículo 12, vai. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Entenda aqui que quando Davi mandou esses 10 homens chegarem até a Nabal e disserem assim para ele assim: você está bem? Você é próspero. É como se Davi tivesse dizendo assim: a sua prosperidade eu tenho parte com isso, a sua prosperidade eu ajudei a você chegar nesse ambiente, porque eu te protegi quando os ladrões queriam te tomar aquilo que você tinha. Então você é próspero, mas você não chegou aí sozinho.
Agora, quando o homem ouve essa mensagem, quando ele responde, a primeira coisa que ele faz é o quê? E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele está dizendo: estou rejeitando você, rejeitando a sua unção, rejeitando o que você recebeu, rejeitando o teu nome, rejeitando a tua descendência, rejeitando quem te gerou, estou rejeitando tudo. Você para mim não é nada. Porque todo ingrato é esquecido. Anota: todo ingrato é esquecido. Só que Davi vai se revoltar. Diga comigo: se revoltar. Lê o versículo 13, filha. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi se revoltou com o ingrato. Disse assim: vou lá, nós vamos acabar com tudo agora. Só que em todo ambiente de ingratidão, pega isso aqui, vai existir homens e mulheres de bons conselhos. Diga comigo: homens e mulheres de bons conselhos e de razão. Diga: de razão. Lê o versículo 14, minha filha. Porém um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Segura. Um jovem, um mancebo, se levanta e diz assim: peraí, tem uma forma de consertar isso aqui. Peraí. Essa mulher é sábia. Essa mulher tem um bom entendimento. Peraí. Se o marido dela está fazendo coisa errada, antes que tenha um problema maior, deixa eu fazer um fuxico. Porque tem fuxico santo, viu? Não tem fuxico gospel, mas tem fuxico santo. Vou falar aqui: não tem fuxico gospel, mas tem fuxico santo. O que é, pastor, fuxico gospel? Fuxico gospel é quando alguém está contando alguma coisa para alguém que vai acabar com a vida de alguém. E o que é fuxico santo, pastor? É aquilo que alguém está falando para consertar algo que está errado, ou para trazer alguém para a direção, ou para fazer alguém voltar à rota. Levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Vocês estão tudo caladinho hoje, mas deixa eu te dizer que você vai ser esse, sabe? Que vai contar boas novas para alguém, para salvar a vida de alguém, para salvar o casamento de alguém, para salvar o futuro de alguém e para trazer a vida onde a morte. Davi vai lá. Os caras estão sabendo que Davi não brinca. Davi perdoou Saul, que era inimigo dele, e tentava matar ele. Davi só não perdoou a ingratidão de Nabal. Meu Deus. Para o inimigo ele não tem problema, Wagner. O inimigo ele até perdoa, agora os ingratos não. Ele vai dizer: peraí, deixa o ingrato comigo, que eu sei como é que eu resolvo o problema dos ingratos. Vai, versículo 15. Todavia aqueles homens têm sido muito bons. Isso aqui é a argumentação daquele jovem que foi lá conversar com Abigail. Eu imagino a Abigail sentada e ouvindo essa história. Vai, fale. E nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. 17. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, contra toda a sua casa. E ele é o tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Escute. Esse jovem vai lá e conversa com Abigail e diz assim: olha, é o seguinte, Abigail, Davi mandou 10 jovens aí para conversar com seu marido, e seu marido tratou todo mundo mal, disse que não ia dar pão, não ia dar água, não ia dar nada. E Davi ouviu, já chegou a notícia da vida, ele está se levantando lá e está vindo aí.
Sabe por quê, Abigail? Porque nessa história, quem está devendo a Davi é Nabal. Devendo o quê? Dinheiro? Não. Devendo o quê? Gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Gratidão se deve. Vou falar de novo. Gratidão se deve. Gratidão se deve. Escute. Anota aí você gosta de anotar. Bota. Quando a casa erra, alguém precisa consertar. Anota. Quando a casa erra, alguém precisa consertar. Pastor, mas o erro não foi meu, foi dela. Levante e conserte. Pastor, mas o erro não foi meu, foi dele. Levante e conserte. Porque ele está fora da razão, ela também está fora da razão. Então quem tem que se levantar é você. O entendimento está com você. Então você se levanta e conserta. Porque quando a espada vem sobre a casa. Eu estou pregando, eu não estou nem aí, é culto com a família. Não adianta ficar ministrando palavra de poder e famílias estarem esbagaçadas dentro de casa. Está na hora de alguém se levantar e consertar. Quando alguém erra, alguém precisa se levantar para consertar. Porque se não há conserto, haverá o quê? Haverá o quê? Haverá o quê? E quando a espada vem, ela pega todos. Então é melhor que alguém se levante logo e conserte o que precisa ser consertado, para que a espada não entre e destrua tudo aquilo que Deus lhe deu, tudo onde você está e onde Deus lhe plantou. Porque essa morte que vem através da espada, a primeira é espiritual. Digo-me espiritual. Fala forte, espiritual. Morre logo no espiritual. Depois vai morrer no material. Está tudo errado, irmão. Não ouço nenhum fala Deus. Depois vai morrer na física. Lê o versículo 18. E vai lendo. Então Abigail se apressou. Peraí. Eu falei o quê? Que quando a casa erra, alguém tem que o quê? Alguém tem o quê? Mas quem quer consertar se apressa. E tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas grisadas. E 5 ovelhas grisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passos, e 200 pachos de figos passados, e o pôs sobre jumentos. Vai. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou seu marido Nabal. Peraí, segura aí. Ela foi e não contou a quem? A Nabal. Porque se conta a Nabal. Hã? Então tem. Vai calada, mas se levanta. Vai calado, mas se levanta. E resolve o teu problema depressa. Porque o problema da tua casa é teu também. Se tem alguém lá que não está em sã consciência, é Deus levantando você, para você ir e resolver. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Nabal não tem condição de resolver nada. Vai. E sucedeu que, andando ela, montando no jumento... Não vai, peraí, não vai embora não, viu? A mensagem vai ficar boa ainda. Você não está gostando? Vai. Desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Vai. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou. Peraí, segura. Em vão tenho guardado tudo que este tem no deserto, e nada lhe faltou, de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Eu fiz o bem para ele, e ele me fez o quê? Mal. Me fez o quê? Mal. Vai. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, e se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até o menino. Agora escute.
Vai. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Segura aí. Olha para essa pessoa com carinho. Fala assim, você lembra do tema da mensagem? Meu Deus! Glória! Eu falei que ia melhorar. Glória! Agora pergunta para essa pessoa assim, ó. Vai ficar montado no jumento, é? Fala assim, vai ficar até quando montado nesse jumento? Meu Deus! Fariseu não aguenta ouvir uma mensagem dessa, que diz logo que está fora de contexto. Vai ficar até quando? Abigail! Ei, Abigail! A casa é sua! A casa é sua! O marido é teu! Desce desse jumento depressa! Levanta a mão e dá um glória! Que você sai daqui hoje com direção e palavra! Direção e palavra! Outro dia eu ouvi uma história de alguém que tinha um filho, e o filho vivia na droga, na cachaça, na prostituição. Deus foi lá e resgatou esse menino, trouxe para a presença. O menino começou a orar de dia, de tarde, de noite, vigília, sobe monte, desce monte, vai para a escola bíblica dominical, ciclo de oração. O menino virou Bíblia debaixo do braço o tempo todo. A mãe olhou para o menino, você está ficando doido, menino? Por que você está desse jeito, menino? Para que tudo isso, menino? A pergunta que não quer calar é: você quer ver o teu filho nos pés do Senhor? Ou naquela vida que ele vivia lá fora? Quer ver o teu filho nos pés do Senhor? Ou na prostituição, na droga e na cachaça? Deus vai tirar do nosso meio o espírito de Nabal, dos ingratos. Vou falar dos ingratos que receberam de Deus para os seus lares, estão rejeitando. Mas Deus vai levantar Abigail nesse lugar, que vai defender a tua casa e a honra da tua família. Segura aí que ainda tem mais mensagem, não acabou? Vou entregar tudo hoje. Estava onde, meu filho? Volta lá. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva. Peraí. Para, filha. Ah, Senhor meu, minha seja o quê? Minha seja a transgressão. Porque ao invés de ela apontar e dizer assim: a transgressão é minha. É minha casa. Enquanto você estiver vivendo esse dividendo dentro do seu lar, meu irmão, Deus não vai te abençoar, não. Se tua mulher, se tua esposa errar, o erro é teu, marido. Se tua mulher errar, o erro é teu. Se teus filhos errarem, o erro é teu. Se os seus pais errarem, o erro é teu. Ela está dizendo assim, ó: minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Vai, minha filha. Meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Peraí. Ela chamou Nabal de quê? Filho de Belial. Ah? Homem de Belial. Chamou de quê? Homem de Belial. Porque enquanto você está acariciando esse ou essa que está do seu lado, passando a cabeça na mão do pecado, ou escondendo, ela está dizendo assim: ele é filho de Belial. Lê aí. Porque tal é ele, qual é o seu nome?
Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviastes. Ela está dizendo assim, ó, os jovens foi lá, mas eu não vi não. Mas ele está fora de si. Ele não dá para responder sobre a minha casa agora. A transgressão é minha. Ele não tem condição de pedir perdão também não. Eu estou aqui. O senhor tem razão, o senhor está certo, o senhor pode entrar lá, quebrar tudo, mas ó, por mim, eu assumo. Bota essa dívida na minha mão. Me dá essa conta que eu vou pagar. Traz para mim. A casa é minha. O marido é meu, o filho é meu, a mulher é minha. Traz para mim. Eu parcelo, eu divido, eu dou um jeito. Mas a casa é minha. Eu quero minha casa honrada. Eu não quero minha casa falida. Eu não quero minha casa destruída. Ei, meu rei, meu senhor, tenha misericórdia. Eu estou prostrado diante de ti. Levanta a mão, levanta a mão. Eu não sei o que você veio fazer aqui para o teu lar, mas que você saia daqui com esta palavra de direcionamento, porque Deus quer trazer vida à sua casa. Não vai precisar ficar mandando vídeo de Camila Barros para o marido, ensinando como é que tem que ser dentro do lar, não. Aqui tem palavra. Aqui tem palavra. Aqui tem palavra. É melhor vir para cá, ó. É porque tem gente que só funciona mandando vídeo de Camila, que por sinal é uma exímia pregadora, mulher de Deus. Em vez de pegar na mão e dizer assim, bora para a igreja. Bora para a igreja. Diga comigo, bora para a igreja. Diga comigo, bora para a igreja. Fala assim, bora para a presença. Bora para a presença, bora para o altar. Segura. Vai, minha filha. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Perdoa quem? Tua serva. Mas quem pecou foi quem? Nabal. Quem pecou foi quem? Nabal. Perdoa quem? A tua serva. Porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Irmão, presta atenção. Quem edifica a sua casa, escuta isso aqui, salva a sua casa e poupa o rei. Observe o que Davi vai dizer para essa mulher, versículo 32, vá, até o 35. Já estou caminhando para o fim. Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me entovastes de vir com sangue, de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficarias a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Escute isso aqui, ó. O princípio que Davi carregava, vagão, fazia com que ele tinha que ir lá e levar a espada para a casa de Nabal. O que ele vai dizer para essa mulher? Você está me poupando. Eu iria lá. Vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que eu fizesse esse mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro. Ei, olha para mim. A vantagem de se apressar é essa. Porque se você não se apressar, Abigail,
Davi está a caminho. Davi está a caminho. Olha para esse irmão, bate o nome desse. Davi está a caminho. Quando ela vai, versículo 35, então Davi o tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, volta para a tua casa em paz. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Ele disse assim: ó, pode ir, está tudo certo, tudo resolvido. Você pagou a dívida do seu marido comigo. Você assumiu essa responsabilidade. Pronto, está certo, vai embora. Quando ela volta para casa, ela vai pegar o cara, vai encontrar com Nabal, no meio de um banquete, com o coração alegre, e muito embriagado, pelo que ela não entendia palavra alguma, nem pequena nem grande, até a luz da manhã. Olha lá, embriagado. A mulher foi lá, Tiago, e resolveu o problema. Quando volta, o camarada está, ó, tinha compromisso com nada, vagão. Não estava preocupado com casa, com filho, com ninguém. A satisfação dele é o seu bel prazer. Só que tem um negócio aqui, irmão, que eu vou falar. Falo ou não? Versículo 37 vai dizer: sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, havendo saído dele a embriaguez, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como? O do Nabal é difícil. Agora o problema está aqui, ó. É que Deus faz justiça, e os ingratos não prevalecem. Eu não vim aqui para massagear ego de ninguém. Eu vim trazer Bíblia. É Bíblia. É o que o texto bíblico está dizendo. Pastor, essa palavra não era para o culto de quarta-feira, não. É para culto de domingo. Versículo 38. Coloca aí, leia aí, por favor, Midian. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Feriu quem? O Senhor a Nabal. E este? Morreu. Ora, só para apimentar aqui a mensagem, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você quer ser Nabal ou Abigail? Porque as minhas decisões definem se eu morro ou se eu vivo. Vou falar de novo. As minhas decisões definem se eu morro e se eu vivo. Pergunta para mim: pastor, e Abigail? Pergunta aí. Pastor, e Abigail? Ficou desamparada? Pergunta: ficou desamparada? Ficou desamparada. Versículo 39. E, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Glória! Preguei. Fica de pé.
tenho um Deus que não vai deixar